Oi, turma. Nosso assunto de gramática hoje é sobre as variações linguísticas. O que vem ser a variação linguística? São os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua. A língua ela é dinâmica, ou seja, ela sofre mudanças de acordo com seus falantes, de acordo com a necessidade. São 4 tipos. Esses tipos de variações linguísticas, eles se manifestam no tempo, no espaço, nas camadas sociais e nas representações estilísticas, como podemos observar aí nas imagens. Elas podem ser geográfica, histórica, social ou estilística. A variação histórica ou diacrônica, elas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Um exemplo é o português arcaico do passado e o português contemporâneo de hoje. Essas palavras elas deixam de ser utilizadas. Um exemplo, a palavra vossa missê do português arcaico e atual você. As variações geográficas ou diatópicas, ela acontece a diferença de linguagem devido à região. Exemplo, os falantes do estado de Minas Gerais, eles possuem uma forma diferente em relação à fala dos falantes do Rio de Janeiro. Ela sofre a influência do lugar que vivem, é uma coisa cultural. Isso inclui a linguagem, como pode ser observado no modo de falar, no sotaque. Um exemplo, a palavra mandioca, ela pode ser ainda aipim ou macaxeira, dependendo da região. Variações sociais ou diastráticas são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Exemplos são as gírias e os jargões. Ocorre entre a convivência entre os grupos sociais. Exemplo, o sufista e um advogado. Eles vão utilizar linguagem diferente. O sufista ele é um grupo, ele tem um modo de falar, e o advogado também. Ele vai ter uma outra postura no modo de falar. Outro exemplo é a faixa etária. O nível de escolaridade também influencia. As gírias elas são determinadas expressões e os jargões é utilizado numa linguagem de um determinado grupo. Variações estilísticas ou diafásicas. Elas remetem a um contexto que exige adaptação da fala ao estilo dela. Exemplo, uma situação comunicativa, ela pode ser formal e informal, que leva em consideração as normas da língua, dependendo da necessidade. Por exemplo, um ambiente familiar, eu vou utilizar uma linguagem informal, uma linguagem coloquial. Ou no ambiente de trabalho, uma reunião com o diretor, por exemplo, eu vou utilizar uma linguagem formal. Então, vai depender da ocasião, da necessidade para utilizar essa linguagem. Ficamos por aqui. Obrigado pela compreensão.